Olá, escritor, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as 3 etapas pelas quais você precisa passar antes de começar a escrever a sua história propriamente. Eu chamo esses passos das 3 etapas do processo criativo. A etapa 1 é a descoberta do seu universo. A primeira etapa da criação de uma história costuma ser a descoberta do universo no qual você quer trabalhar. Ela tem a ver com a ideia primordial que te inspira a escrever a sua narrativa, com a mensagem e com a reflexão na qual você quer se aprofundar e, consequentemente, dividir com o seu leitor. O universo, contudo, ainda é bastante abstrato. Por exemplo, minha história irá explorar o potencial destrutivo de sentimentos como a inveja, ou minha história vai explorar os desafios de ser mãe no mundo contemporâneo. Você percebe como essas definições ainda são muito abstratas? Ou seja, o universo não é a sua história, ele é apenas um material que constituirá a trama profunda do seu texto, as suas entrelinhas e a sua mensagem. Em outras palavras, ela é o estofo da sua narrativa. Muitas vezes eu recebo aqui na minha editora os originais em que eu percebo que o autor claramente ainda não tem uma história, mas tem apenas o seu universo de interesse. Quando se começa a escrever um texto tendo definido apenas o seu universo, o que acontece, no entanto, é que os personagens costumam não ter vida própria, o enredo tende a ser nulo ou muito confuso e o texto parece mais um amontoado de reflexões aleatórias que o autor decidiu jogar no mesmo arquivo. E é por isso que depois de conhecer o seu universo, você precisará descobrir qual a sua premissa. E é aí que a gente chega à segunda etapa do processo criativo, a descoberta da sua premissa. A premissa, ela é menos abstrata que o universo, mas ela ainda é um tanto genérica, embora ela já nos dê o contorno da nossa história. Através de uma mesma premissa, a gente pode, em geral, visualizar várias histórias diferentes. Por exemplo, a premissa: homem em crise se submete a um processo de última geração para aperfeiçoar os seus genes, mas o procedimento dá errado e uma cópia sua acaba sendo gerada. Agora ele precisa lidar com o seu próprio clone. A partir dessa mesma premissa, a gente pode chegar em narrativas tão diferentes como a novela O Clone ou como a série Living with Yourself com Paul Rudd na Netflix. E é por isso que descobrir a sua premissa ainda não é suficiente, ainda não é ter a sua história. E por isso também a sua premissa é diferente da sua sinopse. Você só vai conseguir escrever a sua sinopse depois de passar pela terceira fase da criação, que é a definição da sua cadeia dramática. Com a cadeia dramática, aí sim você vai ter todos os elementos necessários para escrever a sua história. Nessa última etapa, a gente tem não só a delimitação do universo e da premissa, mas também a definição dos seus elementos mais importantes. Mas que elementos são esses? O primeiro elemento é saber quem é o seu protagonista. O segundo é saber qual é o desejo do seu protagonista, ou seja, aquilo que ele quer na sua história. O terceiro elemento é saber qual é o obstáculo a esse desejo, ou seja, aquilo que impede o seu protagonista de alcançar o que ele quer. E o quarto e último é definir o contexto, ou seja, onde e quando se passa a sua história. E essas foram as 3 fases do processo criativo de uma narrativa. E agora, no final desse vídeo, eu deixo aqui um exercício que eu fiz com os meus alunos da pós-graduação e que você também pode fazer. O exercício é o seguinte: escreva uma premissa aí nos comentários partindo de um desses 3 temas. O tema pode ser vingança, liberdade ou dominação. Uma vez definida a sua premissa, você pode brincar também de estabelecer os elementos da cadeia dramática dela. Se você não lembrar, é só você voltar ao vídeo. E quem sabe você não se anima até de escrever uma história a partir disso. É isso, hoje eu fico por aqui. Um beijo grande e não deixa de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!